Boa noite, camaradas. Estamos aqui em mais uma edição da Quinta Vermelha, né? E hoje um tema muito especial aqui, referido aqui a transtornos de ansiedade e burnout, né? O trabalho docente em tempos de pandemia é um tema bem legal, né? Atual aí, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E eu vou apresentar aqui os convidados, né? E aí eles vão entrar aqui se apresentando também. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica de Oliveira, historiadora, psicóloga, né? Com o Paulo Napoli, sociólogo, professor, né? E militante da UC. Então, a gente está começando aqui. Quem for chegando aí, por favor, façam as perguntas, vamos conversando aqui, interagindo. É muito importante a interação de vocês, ok? Sejam bem-vindos aí aos convidados e boa live aí, bom debate, boa construção. Obrigado, camarada. Obrigado, Alex. Obrigado, Jéssica, por ter aceitado o convite. Como o Alex disse, toda quinta-feira a gente tem lançado lives ou vídeos sobre diversos temas, e esse é mais um deles, e ele se faz necessário diante da atual situação da educação, da escola pública, da pandemia, não só a escola pública, as escolas privadas também, e o trabalho remoto, esse trabalho docente que agora enfrenta, então, esse novo desafio, mas não só isso, né? Eu queria, nesses meus 15 minutinhos de fala aqui, fazer um apanhado histórico, mas de forma bem resumida e tentar ser o mais didático possível, de quais foram as transformações no mundo do trabalho que afetaram diretamente os professores e como que isso pode ter muito a ver com o atual adoecimento mental desse professor. Então, todo mundo aqui que já deu aula, ou até mesmo quem já foi aluno, principalmente da rede pública, pôde perceber o número absurdo de afastamentos que tem acontecido nos últimos anos, principalmente por problemas emocionais, por problemas psíquicos. E aí a gente quer tentar discutir um pouco aqui com vocês os condicionantes históricos do que aconteceu, principalmente nas últimas décadas, essa precarização do trabalho do professor, que tem relação direta com esse adoecimento mental. E depois a Jéssica entra na parte específica mesmo desses transtornos, e aí depois a gente abre para pergunta e faz um bate-papo aqui com vocês. Eu não vou ser repetitivo, há um mês atrás, se não me engano, já fizemos uma live aqui sobre essas transformações na carreira docente nos últimos 50 anos no Brasil, e principalmente as reformas empresariais que aconteceram a partir dos anos 90 para cumprir uma agenda neoliberal aí do FMI, do Banco Mundial e da própria Unesco, e como que isso afetou diretamente a carreira do professor, principalmente o seu salário, enfim, a própria estrutura da escola, a convivência, a relação com a comunidade e também a relação do professor com o sindicato. Então não vou ser repetitivo, que nós já fizemos uma live só para tratar esse tema. Mas precisamos aí pensar algumas coisas em relação a isso. Então, a gente tem que lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu aquilo que ficou conhecido como estado do bem-estar social. Então, aumentou a exploração em cima do trabalhador, o capital teve um aumento de acúmulo de produtividade, só que, ao mesmo tempo, para evitar uma crise de superprodução, o que esse Estado fez? O que o capital fez? Deu poder ao Estado e aumentou a qualidade de vida do trabalhador. Então, ele abriu mão de uma parcela dos seus lucros, a exploração sobre o trabalhador aumentou também o acúmulo, e aí uma parte desses lucros, então, acabou sendo revertida para questões sociais que aumentassem a qualidade de vida desse trabalhador e condições mínimas para esse trabalhador poder conseguir aumentar o seu poder de consumo. Então, isso aconteceu até aí começo ou meados dos anos 70. Então, esse trabalhador tinha um mínimo de garantia de previdência social, de salário mínimo, de licença maternidade, de seguro-desemprego, enfim, era uma rede de seguridade social que garantia a esse trabalhador aí poder pelo menos projetar o seu futuro e ter uma estabilidade.
como ele tem uma estabilidade objetiva, isso acaba trazendo também uma estabilidade subjetiva para esse trabalhador. Se você tem o seu salário garantido, tem um mínimo de qualidade de vida, sabe que vai se aposentar, que tem casa própria, isso afeta diretamente também a sua subjetividade. É óbvio que sim. Você vive de maneira mais tranquila. Só que a partir dos anos 70, meados dos anos 70, a gente passa por aquilo que ficou conhecido como reestruturação produtiva do capital. Ele muda a sua forma de acumulação. E ele muda a sua organização de trabalho. Então, agora, essa nova face do capital muda também a forma com que ele vai explorar os trabalhadores. Então, com menos participação do Estado, com o mercado regulando as coisas, com uma contratação flexível. Então, se antes eu tinha a garantia de um salário mínimo, se antes eu tinha seguro-desemprego, se antes eu tinha previdência social, pouco a pouco essas garantias vão sendo eliminadas, para que eu tenha uma maior facilidade de contratação e demissão desses funcionários. Não só isso, várias outras características aí a gente pode colocar como sendo elemento dessa reestruturação produtiva. Mas o que acontece, então, a partir de meados dos anos 70 e começo dos anos 80, então, é uma piora da condição de vida do trabalhador. Isso vai afetar também os professores. Então, o que eu quero demonstrar aqui para vocês é como que esse adoecimento do professor, essa piora da qualidade de vida dele, essa piora das condições de trabalho dele, tem a ver com uma totalidade muito maior do que ele, muito maior que a simples esfera educacional. Isso faz parte de uma nova reorganização do capital, da sua forma de exploração e acumulação, e isso vai chegar também na educação. Não vai só acontecer na fábrica, não vai só acontecer no setor de serviços, isso vai acontecer também na educação. Então, eu peguei aqui alguns dados, inclusive o Alex vai colocar para a gente aí daqui a pouco as referências bibliográficas que eu utilizei, só para vocês terem ideia de como que era a vida do professor antes e como que ficou depois. Então, para vocês terem ideia, na década, isso Brasil, tá? Estamos falando de Brasil. Na década de 50 e 60, o professor trabalhava 12 horas semanais. Na década de 80, ele já passou a trabalhar 20 horas semanais. E hoje o professor trabalha 40 horas semanais. Detalhe, a qualidade de vida dele, o seu salário, principalmente o prestígio social, era maior. Ele tinha uma jornada de trabalho menor e um prestígio social e um salário muito maior do que o de hoje. Então, hoje ele trabalha mais e ganha menos. Olha que discrepância absurda. Se nos anos 60 o professor trabalhava 12 horas semanais em sala de aula, estamos falando aqui de sala de aula, tá? Porque o professor tem o seu trabalho extraescolar. Ele trabalha em casa, ele corrige trabalho, ele prepara a aula, ele participa de formações, ele precisa de leituras, ele precisa estar atualizado o tempo todo. Então, aqui eu estou falando de 12 horas dentro de sala de aula. Hoje, a média geral dos professores é 40 horas semanais dentro de sala de aula. Pensando no que ele faz fora da sala de aula, então o horário de trabalho dele ultrapassa as 60 horas. E olha só outra coisa interessante, que absurdo também. Nessa mesma década de 60, de 50, 60, o professor recebia 10 salários mínimos. Essa era a média salarial do professor naquela época, 10 salários mínimos. Em 69, final dos anos 60, o professor ganhava 9 salários mínimos. Em 79, ó como isso foi se deteriorando. Em 79, ele passa a receber 5,7 salários mínimos. E hoje o professor recebe 2 salários mínimos. Então, há mais de 60 anos atrás, o professor recebia 10 salários mínimos e ficava 12 horas dentro de sala de aula, podendo ter o resto desse tempo livre agora para outras atividades, inclusive para o seu aperfeiçoamento. Agora ele trabalha 40 horas em sala de aula e recebe 2 salários mínimos. E quais que são as principais características, então, desse novo modelo que afetou diretamente o professor e, consequentemente, também a sua saúde emocional? Só um outro dado aqui, as principais causas de afastamento hoje do professor, hoje na escola, são, primeiro, transtornos psíquicos, segundo, problemas no aparelho respiratório, por conta do pó do giz, e terceiro, doenças musculares. Mas disparado em primeiro são os transtornos psíquicos. E quais foram as coisas, então, que aconteceram que a gente pode aqui elencar como elementos, então, dessa mudança nas atribuições do professor? Bom, primeiro, a flexibilização na forma de contratação de trabalho. Então, hoje,
quase 30% dos professores hoje da rede pública, e nós somos em quase 200 mil, somos 200 mil professores hoje na rede, 30% desses professores são professores temporários, não são professores concursados. São professores que estabelecem um contrato de 1 ano com o Estado, num outro regime trabalhista, e sem perspectivas futuras. Então, esses 30% de professores que trabalham com essa outra forma de contratação, o cara termina o ano e ele não sabe se ano que vem ele vai continuar na mesma escola, se ele vai pegar o mesmo número de aulas, que escola que ele vai trabalhar. Então, todo final de ano é uma incerteza para esse professor. Então, imagina, milhares de professores, e agora em tempo de pandemia, então nem se fala, né? Porque alguns deles tiveram, inclusive, o fim do seu contrato. Imagina um professor todo final de ano, sem saber se ano que vem ele vai continuar ganhando o mesmo tanto que ele ganhava no ano anterior, porque pode ser que ele não pegue o mesmo número de aulas, pode ser que ele pegue menos escolas. Então, se ele tem uma prestação, se ele tem um financiamento de uma casa, de um carro, como que ele vai conseguir ter tranquilidade num regime desse? Mas é uma das características, então, dessa nova forma de organização produtiva, pós anos 70, a flexibilização nos contratos. Então, isso não aconteceu só nas empresas, isso aconteceu também dentro da escola. A intensificação do trabalho. Hoje o professor trabalha muito mais do que o professor que trabalhava nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60. E assim, trabalhar muito mais não significa que ele tem mais autonomia, não significa então que ele pode elaborar o seu próprio currículo, que ele pode indicar a sua própria bibliografia. Não, ele virou um professor tarefeiro. O currículo já vem pronto de cima para baixo, os caderninhos, as apostilas já vêm prontas de cima para baixo. Ele tem uma relativa autonomia, no máximo, para escolher o livro didático que ele vai trabalhar. Mas há uma intensificação do seu trabalho nessa esfera tarefeira mesmo, burocrática, de preenchimento de caderneta, de desenvolvimento de planos de ação, mas que, na realidade, na prática, na concretude da coisa, de autonomia mesmo, independência, ele não tem nenhuma. Então, eu tiro as atribuições do professor, tiro a autonomia dele e intensifico os trabalhos burocráticos que ele vai ter dentro da escola, causando aí uma sensação de frustração nesse professor. Sem contar o aumento do número de alunos por sala de aula, a possibilidade de acumulação de cargo. Então, o professor pode trabalhar no estado e no município. Tem um outro dado aqui interessante, que vocês vão ver nessas bibliografias que eu passei aí, que mais de 30% dos professores trabalham 3 turnos. O professor trabalha manhã, tarde e noite, para receber aquilo que eu mostrei para vocês, 2 salários mínimos, às vezes um pouco mais só que 2 salários mínimos, trabalhando nesse regime. A transferência do seu saber para manuais e aplicativos. Então, aquilo que eu disse, o professor perde a sua autonomia, na construção do saber, na construção do conhecimento, e ele tem que seguir manuais, já que vem de cima para baixo. E o ritmo do trabalho, inclusive, é determinado por esses manuais. São esses manuais que determinam o ritmo de trabalho desse professor. Então, se ele vai trabalhar determinado conceito, que ele sabe que existe uma complexidade muito grande com o entendimento dos alunos, e que talvez isso demore 2, 3 meses, 1 bimestre, às vezes 2 bimestres, para que ele consiga, de fato, ensinar aquele conteúdo, explicar aquele conceito, ele não pode fazer isso. Porque quem rege o ritmo de trabalho dele são essas apostilas e esses manuais que ele precisa seguir. Isso causa uma frustração muito grande no professor, porque o discurso oficial, o discurso que foi muito bem elaborado para que esse professor compre esse discurso, não se revolte, e não queira se organizar, e não consiga enxergar a totalidade disso que a gente está conversando aqui, o discurso diz que o professor é responsável pelo fracasso escolar. Então, se ele não consegue ensinar o seu aluno, então o problema é dele. Então, se a educação pública fracassa, se o índice de evasão e repetência é muito grande, se falta dinheiro nas escolas, a culpa é do professor. Esse discurso foi muito bem elaborado para que o professor incorpore ele. Ou então, ele acha que ele cumpre uma função meio que religiosa, meio que messiânica, e que o simples fato dele dar a sua aula, ele pode provocar aí, talvez, a emancipação por si só desse aluno, a redenção desse aluno, essa palavra que os liberais gostam de usar muito, a escola é redentora, e isso é muito complicado, porque sabemos que não é isso. Além da escola, existem outras esferas que compõem a vida desse adolescente, desse professor também,
que tem um papel fundamental no esclarecimento e na emancipação dele. A escola, por si só, tem um papel importante, mas ela, por si só, não pode fazer nada. Então, esses dois discursos, o da responsabilização do professor pelo fracasso escolar, ou a ideia meio messiânica de que ele sozinho pode salvar a humanidade, como esses dois discursos são falsos, mas o professor incorpora ele, o adoecimento mental dele é muito rápido. Inclusive, os índices de suicídio entre os professores têm crescido muito nos últimos anos. E só para encerrar aqui essa breve apresentação, depois a gente pode discutir mais aí no bate-papo, tem um sociólogo francês famoso, chamado Pierre Bourdieu, já morreu, um dos principais sociólogos aí do século XX, ele destaca uma coisa interessante. Ele analisando os anos 70, os anos 80 ali na França, e percebendo como que essa nova forma de organização produtiva estava deixando o trabalhador cada vez mais precarizado e superexplorado, ele ressalta uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele vai falar assim, esse trabalhador precarizado, ele perde, inclusive, a capacidade de se revoltar. Porque a capacidade de se revoltar tem a ver com você enxergar o presente. Para você enxergar o presente e ter a capacidade de se revoltar, você precisa ter o seu futuro garantido. Você precisa já ter objetivos e projetos para o futuro que garantam a sua estabilidade, o seu equilíbrio emocional para que você possa pensar o presente e se revoltar. Agora, se eu jogo essa galera toda na informalidade, no emprego precarizado, que ele não sabe o dia de amanhã, que ele não sabe se daqui 3 meses ele vai continuar empregado ou não, como que eu posso exigir revolta desse sujeito se ele não consegue nem garantir o seu futuro? Se ele não consegue nem garantir o seu futuro, por conta da forma de trabalho que foi colocada para ele não consegue também pensar o presente. O presente para ele é só o aqui e agora, o imediatismo. Se eu vou conseguir sobreviver hoje, se amanhã eu vou ter dinheiro para comprar remédio para minha filha. Então eu perco, inclusive, a minha capacidade de se revoltar. Porque tem gente que acha que não. Vai chegar uma hora que o trabalhador vai ser tão explorado, que ele vai perceber isso, ele vai se indignar, ele vai sair das ruas, ele vai se organizar e alguma coisa muito grande vai acontecer. Não necessariamente. Não necessariamente. Quanto mais precarizadas as formas de contratação e a superexploração desse trabalhador, mais ele perde a capacidade de se revoltar. Porque um fim último dele é conseguir garantir a sua existência, a sua sobrevivência. Então isso é muito complicado. Eu já até estourei 2 minutos aqui o meu tempo. Passar a palavra agora para a Jéssica. E depois a gente abre aí para o bate-papo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente continua esse tema. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Bom, eu sou, como o Alex disse... Ai, gente, só um minutinho. Lenita, isso que dá ficar em casa, né? A gente é mãe, trabalhadora, militante, aí a comida chega e a gente tem que pedir para o filho buscar. Mas, bom, começando. Eu sou professora, né? Sou coordenadora pedagógica de um cursinho popular aqui em São José do Rio Preto, na periferia de São José do Rio Preto. Então, atuo na educação um pouco de um tempo maior do que eu atuo na área da psicologia, né? A psicologia é minha segunda formação e com o findar da graduação da psicologia eu passei a atuar na área da educação com a psicologia, então com a psicologia escolar, e também passei a atuar no consultório. Então, eu trabalho nessas 2 áreas, né? Na verdade, nessas 3, porque eu também sou professora. Então, além de estar na sala de aula como professora, eu também estou como orientadora profissional e educadora socioemocional, que é a grande pegada, né? Depois da BNCC, mas essa crítica fica para um outro dia de live. E agradeço muito o convite, né, da UC, do Paulo, do Alex, do pessoal que está proporcionando essas lives aí da Quinta Vermelha. E ainda mais para falar sobre esse assunto extremamente importante. E nesse momento, né, de pandemia, muito mais, não mais palpável, porque ele já é palpável há muito tempo, mas eu acho que salta aos nossos olhos, porque de uma maneira muito veloz, né, em cerca de meses, a gente consegue perceber, nós, enquanto educadores, nós, enquanto mães, né, e trabalhadoras, nós, profissionais, trabalhadores e trabalhadoras
que tivemos o nosso trabalho, como o Paulo disse, a situação dos professores, mas aí falando de maneira geral, né, muito mais precarizado com a pandemia e com a forma como o governo, né, brasileiro vem lidando, descaso que esse desgoverno brasileiro vem lidando com essa pandemia e com as nossas vidas. Então, a gente consegue... o adoecimento psíquico, às vezes, ele não é muito observado, não é muito percebido, até mesmo pela medicina, né? Ele é tratado muitas vezes como, não, é cansaço, ou então vai fazer um exame, pode ser uma questão fisiológica e tudo mais. Mas nesse momento de pandemia, se tem uma coisa que não dá para negar, é o nosso estresse, ou até mesmo adoecimentos que surgem agora, mas que, na verdade, vem num processo, né, de subjetivação nosso dentro dessa sociedade que o Paulo aí situou, né, a partir da década de 70, com a reestruturação produtiva do capital, mas que vem de muito antes. Na verdade, ela se acentua. Essa nova forma, se a gente for olhar para a sociedade que a gente vive hoje, que é a sociedade capitalista neoliberal, essa nova forma de produzir a economia, ela também produz as nossas subjetividades. E, infelizmente, são subjetividades adoecidas, principalmente para nós trabalhadores. Nós vivemos numa sociedade que, ao passo que nós produzimos essa sociedade também nos produz de maneira adoecida. E esses adoecimentos são os mais variados, mas hoje, especificamente, a gente vai falar de dois, porque são dois que mais acomete a categoria dos professores. Não só os professores, mas principalmente os trabalhadores que lidam com pessoas diretamente, né, que lidam principalmente com os cuidados. Né? Então, a gente vai falar de enfermeiros, a gente vai falar de técnicos de enfermagem, a gente vai falar de psicólogos, a gente vai falar de professores e muito mais profissões. Que, então, é o TAG, né? A gente chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, e também essa tão falada, mas talvez tão pouco pensada e de fato discutida, né? Síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento, né? Que a gente costuma falar aqui no Brasil também. Por quê, né? Essas duas? Então, assim, seria muito interessante que a gente pudesse falar no que consiste, né, a ansiedade, quais são os principais sintomas, de que forma é feito esse diagnóstico, mas eu acho que não é nem a proposta aqui, eu vou falar de alguns sintomas, claro, mas a proposta é que a gente não faça esses autodiagnósticos, mas sim que a gente pare para pensar, né, de que forma esse momento em que a gente está vivendo, eu esqueci de falar isso, o Alex está colocando aqui para vocês, gente, toda a minha fala, ela vai ser muito rápida, mas ela vai ser pincelada nessas bibliografias que estão passando aí. Então, como é muito rápida a fala, se depois vocês quiserem ir pesquisando, utilizar essas bibliografias para entender tanto como o trabalho se constitui na sociedade atual, como a gente se subjetiva a partir dele, ou como que se dão esses adoecimentos psíquicos da modernidade, né? Vocês podem utilizar essas bibliografias aí. Então, voltando, a ideia não é o autodiagnóstico, que a gente costuma muito fazer, né? Principalmente consultando a internet, consultando o Google, mas que a gente pare para refletir que esse momento que a gente está vivendo, que já vem sendo construído há muito tempo, mas que nesse momento da pandemia ele estoura, principalmente por conta dessa precarização do nosso trabalho. Isso se a gente ainda tiver trabalho, né? Que se dá a partir do trabalho remoto, né? Os professores, então, tendo que dar conta de uma educação à distância, né? Tendo que, sem estar preparado para isso, tendo que lidar com a pressão dos gestores, porque a gente fala de gestores agora, né? A gente vê a educação como mercadoria, então, as pessoas os antigos diretores e coordenadores da escola, agora muito mais gerem uma empresa, até mesmo as escolas estaduais e municipais, né, porque estão em interesse do capital, do que qualquer outra coisa ligada à educação emancipatória, ou então uma educação que, de fato, né, transmita o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. Então, toda essa pressão,
todo esse acúmulo de trabalho, essas múltiplas tarefas que nós temos que executar nesse momento, fazendo um recorte, citando um recorte que é muito necessário que a gente faça quando a gente faz esse pensamento, que é o recorte de classe, que é o recorte de gênero e que é o recorte de raça, né? Então, a gente sabe que as mulheres, nesse momento, vão estar com um acúmulo de trabalho muito maior. Então, para elas desenvolverem algum tipo de adoecimento psicológico, é muito mais fácil. A gente sabe que as populações pobres e pretas na periferia não estão dando conta de ter a sua base material minimamente sustentada, elas não estão dando conta de fazer a sua higiene pessoal tão necessária para a sobrevivência na pandemia, né? Então, que dirá da conta da educação, que dirá da conta de uma sanidade mental nesse momento. Então, fazendo esse recorte muito necessário, e aí voltando para esses adoecimentos psicológicos, a gente tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e o burnout, como sendo os adoecimentos psicológicos, psíquicos, né, ou transtornos, como vocês queiram chamar. Eu prefiro adoecimento ou sofrimento por conta da alta patologização que o termo de transtorno traz, né, mas são conceitos, a gente pode problematizar, não é não usar, mas vamos problematizar, né? Eles são os mais comuns entre os professores. Sobre o TAG, é importante dizer que o transtorno de ansiedade generalizada é uma das formas de ansiedade, né? A gente, quando é acometido por um transtorno de ansiedade, o que então indica ser um transtorno? Tipo, Jéssica, eu estou ansiosa porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Isso é um transtorno? Não, é uma ansiedade natural que todos nós, seres humanos, temos, né? A ansiedade, se a gente for olhar para os primórdios da humanidade, ela foi responsável pela sobrevivência da nossa espécie, né? Então, a ansiedade vinha a partir de um medo, de um perigo, de uma ameaça. Então, a nossa adrenalina, o nosso cortisol, enfim, ele aumentava, né, para a gente poder decidir se a gente ia fugir ou se a gente ia lutar naquele momento. E isso foi responsável pela sobrevivência da espécie. E até hoje, a ansiedade, ela movimenta muito a gente para se preparar para as coisas, para fazer as coisas mais cotidianas, assim, que nos acontecem. Então, uma situação comum, geradora de ansiedade, não configura um transtorno, né, ou um adoecimento. O que vai configurar esse adoecimento, quando eu vou ter que parar e pensar, putz, agora eu já tá passando do limite, né, já está fora do normal. O que seria esse normal? Quando me traz sofrimento, quando, de alguma forma, aquela ansiedade está sendo o plano número 1 na minha vida. Tudo que eu faço, aquela ansiedade me acompanha. Então, se eu estou lavando louça, essa ansiedade me acompanha. Se eu estou preparando aula, essa ansiedade me acompanha. E o que seria essa ansiedade? São vários sintomas, né? Então, é uma preocupação muito grande com o futuro, e sempre um futuro catastrófico. Tudo de ruim vai acontecer, né, no meu futuro. Uma taquicardia, pode ter taquicardia, né, pode ter sintomas fisiológicos como dor de cabeça, pode ter sintomas de aceleração também, não necessariamente precisa ter, mas pode ter. Pode ter insônia, pode ter uma falta de concentração gigante. Então, aquilo que eu fazia antes com uma concentração tranquila, preparar minhas aulas, assistir um filme, agora eu não consigo fazer mais. Pode ter perda de prazer nas atividades que eu sempre tive prazer e agora eu não consigo mais ter prazer, que é uma característica da depressão também. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os autodiagnósticos, né? Pode ter uma série de sintomas. Não existe um único tipo de ansioso, né? Pode ter uma baixa autoestima, uma desvalia. Então, uma pessoa ansiosa, ela pode apresentar sintomas e características de desvalorização. Eu não faço nada bem, tudo que eu faço é muito ruim. Um autoperfeccionismo, né? São vários sintomas. Mas o que caracteriza um transtorno e não uma ansiedade comum é quando isso é persistente e isso ocupa um lugar de sofrimento na minha vida. A TAG, então, é uma dessas formas de sofrimento. A gente pode ter várias outras, como a síndrome do pânico, a gente pode ter fobia social, aquelas pessoas que apresentam uma ansiedade gigantesca para conviver em sociedade, para falar em público,
né? A gente pode ter pessoas com uma ansiedade extrema para ficar em lugares fechados, ou uma fobia muito grande de determinados objetos, e na presença daqueles objetos a ansiedade aumenta e muito. Mas aqui a gente está falando da TAG, porque a TAG, ela tem vários fatores, também a gente não vai entrar aqui nas origens, mas por sermos seres sociais, por nos subjetivarmos a partir do nosso trabalho, o trabalho na nossa vida ocupa uma posição central, uma categoria central da nossa formação enquanto humanos e humanas. A TAG ela é muito característica dessa esfera laboral, ou então de um estresse muito grande, né? De um estresse repetido muito grande. E, normalmente, o que traz um estresse repetido e muito grande na nossa vida é o trabalho, até porque a gente ocupa aí de 8 a 10 horas diárias, no mínimo, né? Exercendo essa esfera da nossa vida laboral dentro da sociedade capitalista. Como o Paulo falou, o professor que antes trabalhava muito menos e tinha um salário, um valor, uma remuneração muito mais valorizada, nos dias atuais tem que trabalhar muito mais, às vezes tendo duplas ou triplas jornadas de trabalho, e esse trabalhador ainda não é valorizado enquanto um profissional, né? O que a gente vê hoje é uma desvalorização constante do professor na sociedade, né? E isso é muito importante para a realização pessoal, laboral também. Eu me sentir pertencente, me sentir valorizado dentro da profissão que eu atuo, é muito responsável também pela minha saúde mental. E isso não acontece mais na categoria do professorado há muito tempo, né? A TAG, então, é uma ansiedade que afeta principalmente o nosso corpo e a nossa mente. Muito provavelmente, quem tem TAG vai sentir sintomas físicos, né? Vai ter inquietação, vai ter palpitação, vai ter sudorese em alguns momentos, vai se sentir mais quente, aquilo que a gente chama de febre noturna, né? As febres que costumam dar quando a gente para. Opa, eu parei, agora acabei de trabalhar, comecei a ficar quente, comecei a ficar ansioso, comecei a pensar o que eu vou fazer amanhã, como que está a minha agenda, se eu vou conseguir encaixar tudo, se eu vou ter dinheiro para pagar a conta. Então, todos esses sintomas, né, que são sintomas da sociedade de classe também, que fique bem claro, gente, que não há a possibilidade de uma psicologia hoje que pense apenas o indivíduo, os adoecimentos apenas a nível individual. Justamente, como eu disse, por sermos seres sociais, estamos, de fato, ligados à sociedade que a gente vive, produzimos e somos produzidos por ela. Então, o trabalhador dentro da sociedade de classe, sendo que dá conta da sua sobrevivência física, psicológica também, social, pode lidar, né, de uma maneira um tanto quanto disfuncional, que a gente fala na psicologia, né? Isso não é porque a pessoa é mais fraca ou porque ela é mais forte, aí entra alguns fatores também, né, biológicos, predisposição genética, etc., que com essa combinação toda, mas principalmente a determinação social, pode acarretar nesses transtornos psicológicos. A TAG, então, ela, dentro da categoria do professorado, ela não é tão notificada, ela é notificada, só que ela não é tão notificada porque o seu diagnóstico, ele é muito difícil de ser feito, por apresentar características muito amplas, que às vezes se apresentam na depressão, ou se apresentam no burnout, por exemplo, que a gente vai encerrar falando dele agora, ela não é tão fácil diagnosticada. Então, por exemplo, quando o Paulo falou que alguns professores são afastados por questões musculares, né, eu já contei aqui, porque aqui é o lugar em mim que mais dói durante todo o dia, e é o lugar que mais acumula tensão. Às vezes, o que é uma TAG, você vai num clínico geral, no postinho, e ele vai diagnosticar como uma mera dor muscular. Ah, não, vai tomar um relaxante muscular, e a pessoa vicia e toma relaxante muscular para o resto da vida, né? Então, assim, há uma subnotificação dos transtornos de ansiedade de maneira geral, por os nossos profissionais não estarem preparados para esse diagnóstico, e também por nem ser interessante, né, que esses profissionais sejam diagnosticados e, consequentemente, afastados por um tempo por conta desses transtornos psicológicos, né? Para quem será que não é interessante?
Então, isso é um pouquinho sobre a TAG. Então, só os principais sintomas. Então, tem as dores musculares, a dor de cabeça, uma preocupação catastrófica com o futuro, né? Sempre pensando no futuro de maneira catastrófica. Uma desvalia, né? Eu penso em mim de uma maneira muito desvalorada, desvalorosa, né? Posso apresentar dificuldades de sociabilização, dificuldades nos relacionamentos mais íntimos, uma alta irritabilidade. Então, eu posso ter oscilação de humor, ou então apresentar uma irritabilidade constante, entre outros sintomas, né? Mas o importante saber é que, independente de eu saber todos os sintomas, quando eu percebo que a forma como eu agia antes, aquilo que eu tinha prazer em fazer antes, a forma como eu me relacionava com as pessoas antes, hoje não acontece mais, seja nesse momento da pandemia ou até mesmo antes da pandemia, porque eu estou muito irritado, porque eu estou sempre cansado, a TAG apresenta isso como característica também, porque eu estou sempre com muita dor corporal, muita dor de cabeça, entre outras coisas, é importante eu pensar nesse momento em procurar ajuda. E eu sei que já encerrou, está encerrando o tempo, eu não contei muito bem, mas agora indo para o burnout, gente, o burnout é um transtorno, um sofrimento psicológico que só vem sendo estudado a partir da década de 70, começou nos Estados Unidos. O termo burnout vem de esgotamento, né, de queima total, então, algo que está vindo cumulativo, um estresse cumulativo que vai indo, pode durar anos, pode durar décadas, né, e em algum momento da minha vida isso vai estourar. Pode ser por uma pressão derradeira, né, no trabalho, pode ser por uma perda, pode ser por vários motivos, ou pode não ter nenhum motivo específico, e isso estoura. As principais características do burnout é esse esgotamento psicológico. Eu não tenho mais estrutura emocional para nada, eu não tenho estrutura para conversar com os meus amigos, eu não tenho uma estrutura para preparar mais aula com o mínimo de prazer. Qualquer coisa parece que acende uma fagulha e eu explodo, uma alta irritabilidade e um cansaço mental que nunca cede, nunca cessa. Eu chego em casa e eu estou esgotada psicologicamente, eu não quero ver um filme porque vai me fazer pensar, eu não quero conversar com os meus filhos, eu não quero conversar com meu parceiro, eu não quero fazer mais nada, e eu fico engessado, eu viro máquina, né? É bem aquilo... É a conquista da sociedade capitalista, o sujeito máquina. E aí eu acordo no outro dia e continuo reproduzindo tudo isso. Além do esgotamento psicológico, a gente tem o esgotamento físico. O burnout também vem muito acompanhado com as reações psicossomáticas, né? Psicossomático é quando corpo e mente apresentam sintomas. Então, eu posso apresentar uma disfunção na alimentação, ou muita fome ou pouca fome. Eu posso... tá sempre com dores no corpo, ficar mais vulnerável a doenças, então eu estou ficando gripada o tempo todo, né, direto eu adoeço, e eu tenho um cansaço muito parecido com a TAG, exorbitante, um cansaço que não passa, e um desânimo muito grande. Um outro sintoma, que falam de tripé, né, é a despersonalização. A despersonalização é uma categoria que está no manual de diagnósticos, né, da psiquiatria, que configura mais ou menos, de uma maneira didática, eu deixo de ser aquele que eu era até então, né? Então, se eu era uma pessoa muito afetiva, se eu era um professor muito afetivo, que lidava muito bem com os meus pares e com os alunos, de repente tudo aquilo perde sentido, eu me engesso, eu fico rígido emocionalmente, eu não quero mais trocar afeto com ninguém, eu passo a ser um professor extremamente rígido, sem empatia, e isso faz parte desse quadro de doença, assim, né? Então, às vezes, a gente vê aqueles professores adoecidos no estado, principalmente, né? Não que não tenha nas escolas particulares, esse professor sem empatia nenhuma com os alunos, sempre muito agressivo. Claro que não dá para reduzir tudo ao burnout, mas há a possibilidade, né, desse professor estar esgotado num quadro de esgotamento psicológico e físico que a gente chama de burnout. Os professores são os mais acometidos por burnout, a gente tem também os psicólogos, os médicos, né, também que são profissionais da área ligada aos cuidados, também são muito acometidos pelo burnout,
mas é incrível o quanto a gente vê essa notificação, né, tanto de tag quanto de burnout aumentando cada vez mais. Isso nos mostra que o problema não está no professor ou meramente na escola, também está na escola, mas como o Paulo disse, é um problema que é muito mais estrutural. E que enquanto a gente não romper com essas subjetivações feitas pela sociedade neoliberal, que nos coloca fragmentados, distantes dos nossos pares, dos nossos coletivos, que nos coloca numa lógica meritocrática, numa lógica de que eu preciso ser um sujeito empresa, né? Eu preciso me gerir e eu preciso ser melhor que o outro, né? E que eu tenho que desenvolver a minha personalidade de maneira narcisista, pensar só em mim, né? Desvalorizando o trabalho, a luta coletiva, e reforçar a nossa categoria, né? Em contraposição a isso, reforçar a nossa categoria, reforçar sindicatos, reforçar movimentos, reforçar coletivos de professores, e entender que a nossa luta faz parte de uma luta maior, que nós somos precarizados enquanto professores, mas a gente faz parte de uma precarização de toda a classe trabalhadora. Os nossos adoecimentos psicológicos vão continuar acontecendo. E esse é um dos males só, né? Tem muitos outros males que às vezes são muito mais vistos porque são muito mais palpáveis, né? Que se dizem respeito à nossa própria sobrevivência enquanto ser humano, como a fome, como ter uma moradia e por aí vai. Então, eu sei que foi muito rápido, um pouco jogado, mas eu acho que a gente pode discutir um pouquinho melhor agora nas perguntas. É isso. Jéssica, eu queria trabalhar aqui um tema e saber a sua opinião e enfim, fazer umas perguntas aqui a respeito. A gente está falando de precarização do trabalho, a gente está falando de como que a vida de alguns profissionais, aliás, de todos os profissionais pioraram muito, mas esse adoecimento mental, ele pega especificamente, assim, com mais força, algumas categorias, os professores são uma delas, e agora, diante de uma situação pior ainda, né, de distanciamento social, de aula EAD, de professor tendo seu contrato extinto e ficando sem renda, enfim, como que isso agrava ainda mais, né, a situação desse trabalhador. E eu estava vendo na sua bibliografia aí, tinha o Ricardo Antunes, né? O Ricardo Antunes, recentemente, ele deu uma entrevista falando que, infelizmente, uma previsão que ele fez nos anos 90 se confirmou. Quando ele escreve O Adeus ao Trabalho, em 95, ele fala assim, hoje uma minoria dos trabalhadores estão na informalidade. E isso é péssimo para esses trabalhadores. Esses caras não têm garantia nenhuma. A vida útil, a vida produtiva desse cara vai ser bem menor do que a do outro, justamente por conta do sofrimento mental que esse cara vai sofrer mesmo e da sua própria condição de subsistência, que é muito pior que a de um trabalhador contratado. E ele falava assim, só que pela dinâmica do capital, eu acredito que daqui uns 15, 20 anos, esses caras que hoje são exceção vão se transformar em maioria. E vão se transformar em maioria ainda com o discurso de que o cara ele é a própria empresa, ele é o seu próprio patrão, ele é um empreendedor. Acho que a Mariana Chauí fala, né, que esse discurso do neoliberalismo, do empreendedorismo, a única coisa que faz é você ser empreendedor do seu próprio fracasso. E infelizmente é o que a gente tem visto, né? Aquilo que era exceção nos anos 90 tem se tornado cada vez mais aí, tem crescido cada vez mais e tende a se tornar o geral, com essas retiradas de direitos, o fim da nossa previdência. Então você vê isso se agravando principalmente também entre os professores. Então, para vocês terem ideia, eu falei, né, que 30% dos professores hoje trabalham com um regime diferente de contratação, não são professores concursados, são professores temporários. Isso obedece a essa dinâmica de flexibilização na contratação. O último concurso que teve foi em 2014, foi em 2013, os professores começaram a ser chamados em 2014. De todos esses professores que foram chamados, 38% desses professores já desistiram da carreira. Olha só, em 6 anos, 38% dos professores que foram chamados no último concurso público já desistiram da carreira, devido às condições de trabalho,
a intensificação desse trabalho, o arroxo salarial, enfim, diversas outras coisas. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, me fez lembrar de um caso triste, inclusive, você falou da despersonalização, né? Teve uma amiga minha que eu dava aula numa escola, ela falou assim, fulana dá aula lá ainda? E eu falei, sim, dá, ela é uma professora lá. Ela falou assim, nossa, eu gostava muito dessa professora, essa professora foi minha professora lá nos anos 90, meados dos anos 90, ela era muito próxima dos alunos, ela fazia vários projetos na escola, ela participava com a gente de excursões, nossa, a professora, eu preciso ir lá ver ela, porque, nossa, eu adoro essa professora, ela mudou minha vida. E eu fiquei pensando, eu falei, será que é essa professora mesmo que ela está falando? Porque, coitada, essa professora ela é super frustrada, ela é irritada, ela não tem paciência nenhuma com o aluno, ela fica contando os dias no dedo, assim, para quando vai chegar a aposentadoria dela. Ela fala o tempo todo que ela odeia ser professora. Será que é essa mesma professora que essa minha amiga está falando? E realmente era. Mas você percebe, né? O que aconteceu na trajetória dessa professora quando ela começou a sua carreira lá nos anos 90 e agora que ela estava terminando? O que aconteceu com essa professora que fez ela perder toda essa esperança, que fez ela perder todo esse brilho, que fez ela perder toda essa vontade que ela tinha em ensinar, né? E aí são essas coisas que a gente está tratando aqui, né? Essas condições, essa piora das condições de trabalho do professor, logo numa categoria tão digna que é essa, né? Então eu queria saber, Jéssica, como que está aí a procura de professores. Eu sei que você faz, acho que é até importante você divulgar isso, você faz um atendimento aí inicial gratuito, acho que é interessante você divulgar. Como que você percebe isso, assim? Isso, obviamente, tem se agravado, então, né, em tempos agora de pandemia e distanciamento social. Eu percebo que os professores estão precisando de muita ajuda psicológica. O que você acha disso? Jéssica, o áudio está fechado. Desculpa. Eu estava dizendo, né, que com certeza está tendo uma procura maior nesse momento, e principalmente pelo crescimento de uma solidariedade ativa aí dos psicólogos. Não são só os psicólogos que estão tendo essa espécie de iniciativa durante a pandemia, mas me referindo a eles, né, tem coletivos de psicólogos pelo Brasil todo que se organizaram para atender gratuitamente em alguns momentos, né? Cada coletivo atende de uma forma, são 4 atendimentos, outros são 8. Os profissionais que estão na linha de frente nesse momento, não só profissionais da saúde, assim, profissionais que não puderam parar, que na verdade são quase todos, né? E aqui em Rio Preto a gente montou um coletivo de psicólogos, ele chama Eu Sou Porque Nós Somos, em homenagem a Marielle. Essa camiseta aqui é do Cursinho Popular Emancipa, mas acabou que tem a fala da Marielle, né? Esse coletivo conta com mais de 30 psicólogos e a gente atende o Brasil inteiro. Tem gente da Bahia, tem gente do Rio de Janeiro, a gente atende, assim, pessoas que não podem pagar, que não têm condições, e tem muito professor. Principalmente professor que teve seu contrato encerrado, ou professor que agora, por conta do decreto, né, do nosso querido presidente, a gente teve seu salário reduzido, junto com a sua carga horária, porque muitas escolas particulares fizeram isso, ou professores que não estão dando conta mesmo da demanda, porque além de ter que dar conta de uma educação que era para estar pausada nesse momento, que era para a gente estar dando conta da nossa sobrevivência, ainda tem que dar conta da sua sobrevivência, da sobrevivência do filho, lembrando que a gente tem, né, na educação básica, a maior parte da parcela dos professores são professoras, né, então a gente tem toda essa sobrecarga da mulher ainda, e isso está chegando muito agora para a gente na psicologia. E como eu estava dizendo, os professores chegam já com essa questão da despersonalização. Claro que não com esse conceito, mas chega dizendo que não tem mais prazer nenhum na sua profissão, que quando se graduou, quando escolheu fazer história, escolheu fazer sociologia, escolheu fazer matemática, tinha uma ideia da educação, e que quando entrou, né, no começo ainda tinha todo esse gás,
mas foi se frustrando paulatinamente por todos esses motivos que o Paulo elencou na fala dele, que eu trouxe um pouquinho depois, e que hoje não tem nem mais gás psicológico para poder repensar a profissão, né? E aí chegam com essas questões de desvalorização, que não se acham capazes, e sem contar, Paulo, que tem chegado muito, e aí eu te devolvo a pergunta, queria que você falasse um pouco disso, porque na escola particular a gente tem muito desse assédio acontecendo, eu queria que você falasse na escola pública. A gente está numa onda reacionária, todo mundo sabe, e isso tem afetado muito os professores, porque são os professores que trabalham diretamente no coração do capitalismo, né, formando trabalhadores que vão depois ingressar, né, no mercado de trabalho, e não é interessante que esses trabalhadores pensem criticamente. E aí a gente tem iniciativas como Escola Sem Partido, pela questão de não ideologia de gênero, ideologia, né, e tudo mais. E os professores da escola privada têm sofrido muito assédio dos clientes. Quem são os clientes? Os pais, né? Os professores não podem falar, ter uma perspectiva crítica, não pode falar sobre gênero, sobre homossexualidade, senão é taxado de ideólogo, é taxado de doutrinador, e isso tem afetado muito a saúde mental dos professores, porque eles não sabem mais quem eles podem ser, e eles não sentem que não estão mais exercendo a função de educador, né? De minimamente educador dentro da escola que a gente tem constituída hoje. Se você puder falar um pouquinho como que isso acontece na educação pública. Sim. Esse mesmo fenômeno que você citou, ele acontece também nas escolas públicas. Vamos lembrar aí que o Dória foi eleito com o slogan aí de Bolso Dória. Então, as mesmas práticas e a mesma bizarrice do nosso atual presidente, do grupo olavista dele, isso também chegou na rede pública, principalmente com o Dória agora como governador. Não sei se vocês lembram, mas ano passado aconteceu um caso gravíssimo em que, por ordem do próprio governador, as apostilas de ciência do 7º ano, o governador mandou recolher, porque era uma apostila que discutia gênero. E discutia gênero de uma maneira muito didática e muito tranquila, inclusive. Claro que poderia aprofundar muito mais, mas era até interessante a discussão que era feita ali. E como eu disse para vocês, o professor já não tem autonomia nenhuma da produção do seu material, né? Então, o professor não é ele que elabora a sua bibliografia, não é ele que planeja a sua aula, isso já vem em forma de manuais, e o professor vira um professor tarefeiro. Isso é resquício do ensino tecnicista, que inclusive começou no Brasil na época dos militares. Então, o foco dentro da escola passa a ser o material. O foco não é nem o professor, nem o aluno, o foco é o material. O material é desenvolvido por uma meia dúzia de pessoas que a gente nem sabe quem são essas pessoas, e o professor vira o professor tarefeiro. Inclusive, isso melhora esse tipo de contratação precarizada, porque, inclusive, eu sou professor de sociologia, então eu tiro uma licença da saúde. O professor que vai me substituir, ele pode ser de qualquer disciplina, ele pode ter sua formação aí em biologia, em física, em matemática, pouco importa, porque ele vai pegar as minhas apostilas, que já estão prontas, e que não foi eu que preparei, que elaborei aquele material, e ele vai só distribuir isso para os alunos e pedir isso em forma de atividades. Então, esse tipo de coisa agrava ainda mais essa situação e faz com que as contratações temporárias aconteçam de maneira mais fácil. Enfim, o governador mandou recolher essas apostilas, e depois o TJ, a Justiça, 2 dias depois, mandou devolver. Só que no comunicado que ele mandou para os gestores, para os diretores, era para jogar fora esse material. Então, os diretores jogaram fora esse material, 2 dias depois a Justiça mandou devolver esse material para os alunos. Então, virou uma confusão do caramba. E aí, então, você vê o próprio governador dando palpite dando palpite não, né? De maneira totalmente autoritária e arbitrária, atuando aí em cima do currículo e dos conteúdos escolares por uma mera suposição e teoria da conspiração. Além disso, que tem estressado muitos professores nas escolas públicas hoje, essa vigilância que se criou. Então, não sei se vocês lembram, mas o Bolsonaro, mesmo antes
quando ele era deputado ainda, ele e mais um grupo de outros parlamentares, eles tinham um negócio lá do aluno gravar o professor. Então, assim, você acha que seu professor é um professor comunista? Então grava a aula dele escondido, na hora que ele estiver falando, liga o seu celular e manda pra gente aqui. Isso provocou um verdadeiro inferno na vida dos professores. Porque às vezes o professor estava trabalhando um tema lá, o professor nem era da militância, o professor às vezes nem se reivindicava de esquerda, mas ele estava trabalhando um determinado tema que o aluno de 13, 12 anos, porque assistiu um vídeo do Olavo de Carvalho ou do Nando Moura, acha que aquele professor, então, um professor comunista e já elabora uma teoria da conspiração em cima disso. O moleque ia lá, gravava o professor e um deputado desse ia lá e colocava, provocava a exposição desse professor para todo mundo. E aí esse professor passava a ser perseguido dentro da escola, motivo de piada, enfim. Então essa vigilância que se criou nos últimos anos, porque antes a gente se preocupava com quem? Com o coordenador, que era reacionário, o diretor, que era reacionário, e às vezes não gostava muito do seu perfil, da sua aula, pelo fato de você ser sindicalizado. O máximo de preocupação que nós tínhamos era isso. E às vezes bater boca com o professor na sala dos professores, porque o cara tá falando alguma imbecilidade. Agora não, agora a gente se preocupa até com a própria sombra. E essa vigilância agora está dentro da sala de aula. Então os alunos são estimulados a filmarem os professores e depois esse professor acaba sendo exposto em redes sociais e causando aí uma humilhação pública para esse professor, atingindo diretamente a sua família e outras coisas. Então, o estresse que os professores vêm passando também na rede pública é muito parecido também com o que vem acontecendo na particular. Às vezes as pessoas acham, porque na particular o pai paga mensalidade, então ele opina diretamente sobre o trabalho do professor, então ali o professor acaba sofrendo um prejuízo maior. Mas na pública também não está diferente, porque se você tem o próprio governador fazendo esse tipo de vigilância e um grupo de deputados estimulando os alunos a filmarem os professores, você trabalha com medo. Você trabalha com medo daquilo que você vai falar. Eu sei de professores que, antes de entrar em determinados temas, que sim, temas tranquilos. Tipo, sei lá, vou falar, sou professor de história, eu tenho que falar sobre a Revolução Cubana. O cara fica com medo de falar isso em sala de aula. Ele primeiro verifica se ninguém está com o celular na mão, se ninguém está filmando ele, porque ele sabe que ele pode ser um cara que pode ser exposto ali naquele mesmo dia e acabar com a carreira dele. Então, isso tem agravado ainda mais esse adoecimento mental do professor. Então, se já não bastasse sua contratação precarizada, o arrojo salarial, a intensificação do seu trabalho, fazendo coisas que vai muito além da sua atribuição, trabalhando 40 horas semanais em sala de aula, fora o que ele trabalha fora da sala de aula, sem ter garantia nenhuma. O professor temporário hoje, ele não tem direito nem ao IANSP, ele não tem direito nem ao... Isso está sendo uma batalha judicial ainda do sindicato. Então imagina a instabilidade que trabalha esse professor. E aí eu retomo aquilo que eu falei no começo, que o Bourdieu pontua de maneira bem pertinente, que eu acho fundamental. Se você não tem estabilidade no seu emprego, e se isso provoca uma instabilidade também emocional, como que você vai ter capacidade de refletir e se revoltar com o presente? Como que você vai ter capacidade de perceber a importância de uma organização sindical, partidária, seja ela qual for, para conseguir, então, reivindicar melhores condições? Para vocês terem ideia, nos anos 80, 3 greves, a POSP fez uma greve, não sei se vocês sabem, a POSP é o sindicato dos professores, e é o maior sindicato da América Latina, o segundo maior sindicato do mundo, os professores aqui do estado de São Paulo. Em 84, a POSP fez uma greve e conseguiu um aumento salarial de 36%, em 84. Em 87, ela fez uma outra greve e conseguiu um aumento salarial de 80%. Em 89, ela fez uma terceira greve e teve um aumento salarial, conseguiu um aumento salarial para os professores de 126%. Hoje a gente luta para não perder direito. Não é nem para o nosso salário passar a ter o nível que exige um salário de profissional do nível superior. A gente não está lutando nem para conseguir um aumento salarial, a gente está lutando para não perder direitos. Então, olha como a luta foi significativa lá atrás, e aí a gente não pode colocar a culpa só na militância e nessas organizações. A partir dos anos 90, a educação passa por uma série de reformas empresariais, e isso vai comprometer muito a militância desse professor, porque essa vigilância que acontece é uma vigilância política. Hoje foi nomeado o novo ministro da Educação, né? Eu queria só terminar falando disso.
foi nomeado novo ministro da Educação, e o cara é economista. E aí ganha um doce aqui, quem conseguir lembrar do último ministro da Educação, que não era nem um administrador e nem um economista. Isso vale para a era petista também, tá? Vamos lembrar que o Mercadante e o Haddad também eram administradores e economistas. Apesar de professores também, mas eram administradores e economistas. Então, não é coincidência que desde o começo dos anos 90, os nossos ministros da educação são só administradores e economistas. Porque eu tenho a educação sendo tratada como mercadoria, a educação sendo tratada como negócio. Então, você não tem um pedagogo como ministro da educação. Você tem um economista ou um administrador, porque a escola virou um negócio. Não é à toa que o Grupo Croton hoje é o maior conglomerado educacional do mundo. E é brasileiro, é nosso. Então, são questões que a gente precisa entender. E por que a gente não cansa de fazer esse debate? Até por uma questão terapêutica mesmo para o professor, para que ele não incorpore esse fracasso, para que ele não assuma como sendo única e exclusivamente dele a responsabilidade disso tudo que está acontecendo, para que ele consiga enxergar a totalidade desse processo e as condições que levaram a essa atual situação, e que a culpa não é dele. Só que também ficar parado sem fazer nada, também pouco vai adiantar. A gente tem que desenvolver novas formas de luta, que são novas formas de organização de trabalho, são novas formas de luta também, como, por exemplo, agora dia 1º vai ter a greve dos entregadores aí de aplicativos, e a gente precisa desenvolver, pegar como referência as antigas e desenvolver outras formas de luta, porque ficar parado esperando alguma coisa acontecer e melhorar isso, de fato, não vai acontecer. Mas respondendo a sua pergunta, Jéssica, sim, essa vigilância e esse estresse chegou na escola pública e chegou com força, e aí você tem até o próprio governador atuando nesse sentido. E aí o professor fica com medo de se sindicalizar, o professor fica com medo de uma paralisação, o professor fica com medo até do que ele vai falar dentro da sala de aula. Então isso tem trazido uma série de prejuízos para esse professor. Ok, camaradas, vamos começar a encaminhar as perguntas, pode ser? Pode ser? Ó, tem uma primeira pergunta aqui, que eu acho que talvez seja mais para a Jéssica, né, pelo campo de atuação. Existe um aparelho, órgão que ofereça o serviço de psicologia ao docente? Oi, camareiro, boa noite. Que eu saiba, não, talvez o Paulo possa falar enquanto a POSP, se a POSP oferece, assim, mas um aparelho, um órgão que ofereça gratuitamente, não. O que eu consigo dizer são esses coletivos que se organizaram agora durante a pandemia, inclusive o Alex colocou o site aí, né, www.eusouporquenossomos.com.br, tudo junto. Que daí, quem precisar, vocês podem divulgar, inclusive, para os companheiros de vocês, é só entrar em contato no site, preencher uma triagenzinha que a gente faz, que a gente encaminha para o psicólogo, e aí o psicólogo entra em contato. E a gente tem as universidades em Rio Preto que oferecem gratuitamente os estudantes de 5º ano que atendem, né? Mas que agora isso está suspenso. Isso é o que eu sei. Paulo? A nossa categoria, ela vem sendo atacada em várias frentes, né? Então, nós temos o IANSP, que é o nosso plano de saúde, o plano de saúde do servidor, só que ele tem... a rede de atendimento dele segue as suas particularidades. Então, assim, o máximo que a gente pode ter é um serviço de psiquiatria, não de um processo psicoterapêutico, mas de psiquiatria, em algumas cidades. Então, pode ser que na sua cidade não ofereça esse serviço, porque eu disse que nós estamos sendo atacados em várias frentes, né? O IANSP, ele também vem sendo precarizado, o Estado vem enxugando recursos que destinava para o nosso plano, então muitos profissionais têm abandonado esse plano, né? Então, se antes você tinha uma ampla rede de profissionais de várias áreas atuando na sua cidade, o IANSP foi pagando cada vez menos esses profissionais para causar uma debandada geral mesmo e falir o plano. Para vocês terem ideia, por exemplo, o Estado, no mesmo sentido que ataca o nosso plano de saúde, ele oferece subsídios para o professor que quer fazer o plano da Unimed. Então, percebam, como eu falei, que
a educação se transforma num negócio. Então, se eu tenho os professores, então, que tinham um plano de saúde, que ele pagava uma mensalidade irrisória, podia colocar a sua família, e tinham bons profissionais trabalhando, agora eu reduzo esse número de profissionais e abro crédito e subsídios para que esse professor possa fazer o plano da Unimed. Então, não existe. O que nós temos dentro do IANSP, e não são todos os professores, pode ter esse plano, só os professores concursados, você vai ter alguns serviços de psiquiatria, mas depende da sua cidade. Pode ser que a sua cidade não tenha. Se você mora na capital, na grande São Paulo, provavelmente vai ter, mas nas cidades do interior, provavelmente não. Então, o professor não fica também desassistido nessa questão. Bem desassistido. Tem mais uma pergunta aqui, né? Como estão os direitos do professor em termos de legislação? Então, eu não entendi direito a pergunta. Que tipos de direito? Os direitos do professor em termos de legislação, certo, mas qual tipo de direito? Dos anos 90 para cá, uma série de decretos, uma série de leis foi precarizando a vida do professor. Como eu falei para vocês, a possibilidade do professor acumular cargo. Então, eu ganho pouco, tá, mas agora você tem a possibilidade de acumular cargo. Então, você pode ter 2 cargos, um no estado, outro no município. Você trabalha de manhã no município, à tarde e à noite no estado. Isso não era permitido. Até os anos 80, isso não era permitido. Aí depois você teve uma lei permitindo a acumulação. Você depois tem uma lei permitindo a contratação do professor temporário. Então, foi diversas leis dos anos 80 para cá, mas principalmente nos anos 90, no governo Fernando Henrique e aqui no estado de São Paulo, principalmente no final dos anos 90, que já era o Alckmin, e o Covas e depois o Alckmin, que vai, então, solapando, destruindo pouco a pouco esses direitos que foram conquistados principalmente no processo ali de fim da ditadura militar, Constituição de 88, tudo aquilo que nós conquistamos nos anos 80, pouco a pouco, foi sendo destruído depois dos anos 90 com essas reformas empresariais. Mas na pergunta ele não especifica exatamente que tipo de direitos é esse. Então, assim, é isso, os nossos direitos, eles vêm sendo destruídos pouco a pouco, essas reformas todas que vêm acontecendo. Já é para responder essa segunda pergunta, Alex? Isso, tem essa aqui, ó. Boa noite, né? Vocês consideram que a relação do neotecnicismo na educação nacional com adoecimento docente? Quer responder, Jéssica? Eu vou ser bem sucinta, porque para mim é óbvio, né? Com certeza. A gente... e aí, pegando o gancho, né, que o Paulo falou lá no início do Ricardo Antunes, nessa entrevista dele, que ele fala que fez essa previsão, infelizmente, que ele não gostaria de estar certo, né? Mas quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo, no neotecnicismo, né, no advento da tecnologia, não no advento, né, no desenvolvimento cada vez mais constante dela, e de que forma isso vai transformando as nossas relações de trabalho, fazendo com que o trabalho humano, que é fonte de mais-valia, mas que, como nem todo mundo sabe disso, né, seja cada vez mais desvalorizado, e uma educação voltada só para ou operacionalizar essas máquinas, ou que faça aquele serviço extremamente específico ali, né, que não pense para além daquilo, a própria educação técnica e tudo mais, extremamente focal, ela retira a subjetivação do sujeito do trabalho, porque no trabalho, como o Paulo falou, a gente precisa da criação, a gente precisa da autonomia, a gente precisa dessa nossa subjetivação a partir do trabalho. E não só os trabalhos técnicos, mas o trabalho de maneira geral na sociedade neoliberal, ele não possibilita, né, que a gente tenha essa realização, essa subjetivação, que a gente crie algo a partir do nosso trabalho. E isso vai afetando a nossa subjetividade, com certeza. E ao afetar a nossa subjetividade, a gente vai adoecendo, porque a gente não tem espaços dessa realização, a gente não tem espaços nas relações amorosas, que são amplamente afetadas pela lógica neoliberal,
de descartabilidade, de utilização, de desvalorização do outro, de utilização do outro apenas para as minhas necessidades. A gente não tem espaço, a classe trabalhadora no lazer, porque não é um lazer acessível, enfim, para ampla parcela da classe trabalhadora, e a gente principalmente não tem essa possibilidade dentro do trabalho, e isso com certeza nos adoece. Agora aqui uma próxima pergunta, né? A luta coletiva pode aliviar... Ah, tá, desculpa. Espera aí, rapidinho. Quero agradecer a pergunta do Alan, faz tempo que eu não vejo ele, deve ter virado professor já, depois fala pra gente aí, dá um abraço para ele. Eu também vou ser bem sucinto, porque se a gente for aprofundar nisso, tem uma diferença entre tecnicismo, entre educação técnica e educação politécnica. Então, poderíamos, cada uma dessas coisas aqui seria uma live só para isso. Então, assim, o tecnicismo como uma estrutura curricular pedagógica, que foi aquela que é herança da ditadura militar e que hoje está presente na escola pública, ele é péssimo, né? Ele é péssimo. Então, o que dizia esse tecnicismo? Bom, leiam as ideias pedagógicas no Brasil do Merval Saviani, que ele tem um capítulo só para isso. Mas o que significava isso? Significa que eu tenho um material preparado, uma técnica pedagógica preparada, em forma de apostilas, para transformar o professor num professor tarefeiro. Então, isso é o tecnicismo, isso é a educação tecnicista, que é essa estrutura curricular pedagógica. Então, no estado de São Paulo, especificamente, eu não posso dizer os outros estados, eu tenho leituras sobre alguns deles, mas aqui no estado de São Paulo, especificamente, a gente herdou essa herança do ensino, do material tecnicista, né, desse ensino tecnicista, que isso pode ser claramente observado pelo material apostilado que nós temos. Então, isso é um tipo de tecnicismo. E claro que isso provoca o adoecimento do professor, porque é aquilo que eu falei, quem vai dominar o ritmo de trabalho do professor não é ele e a sua disciplina e o conteúdo que ele está trabalhando, é esse material. Então, ele pega lá, abre a apostila, situação de aprendizagem. Você tem que ensinar determinada coisa para o seu aluno e você tem 2 aulas para fazer isso. E aí o coordenador vai chegar lá e vai cobrar de você, se você está seguindo o ritmo da apostila. Isso acontece também na escola privada, né? A escola privada também é um material que determina o ritmo de trabalho do professor. E aí nós temos a educação técnica, né? Que é aquela educação para formar mão de obra, e aí tem as suas especificidades. E nós temos a educação politécnica. Então, se a gente pensa numa educação verdadeiramente emancipatória, numa educação que realmente possa desenvolver todas as nossas habilidades, a gente tem que pensar numa educação politécnica. E aí cabe aqui ler todos os pedagogos russos que pensaram e colocaram isso em prática, principalmente nos anos 20, nos anos 30, na União Soviética, nos países depois do Bloco Socialista. A educação politécnica é fundamental. A educação politécnica que une trabalho manual e trabalho intelectual, ela é fundamental para o desenvolvimento das potencialidades desses alunos. Não confunda a educação politécnica com essas outras 2 coisas que eu falei. O tecnicismo ou a educação técnica, como o aluno que vai lá no Sinai, ou aqui em Rio Preto tem também as suas escolas técnicas, Paula Souza, não é isso que eu tô falando. A educação politécnica é aquela que vai unir o trabalho manual e o trabalho intelectual. Isso é fundamental na educação. Aí podem ler aí Strack, o próprio Makarenko, a Krupskaya, leiam todos esses autores que vocês vão perceber o que é uma educação de verdade, uma educação que desenvolva as potencialidades. Então, isso é bem interessante. Agora, esse tecnicismo ou educação técnica, claro que aumenta o adoecimento desse professor. Ele perde a sua autonomia de trabalho. Se ele perde a sua autonomia de trabalho, ele vira um mero professor tarefeiro. Ok, tem mais uma pergunta aqui né, essa aqui. A luta coletiva pode aliviar o sofrimento psíquico? Quer começar, Jéssica, ou eu? Posso começar, e você, não sei se é a última pergunta, né? Mas tá foi a primeira pergunta que eu vi aqui, quando eu terminei a fala. Ana, Carolina, obrigada por essa pergunta.
Eu acho que o Paulo falou um pouquinho quando ele trouxe o Bourdieu, né? Quando ele fala da gente só poder pensar o nosso presente em todas as suas esferas e totalidade, quando a gente tem o nosso futuro garantido. E quando eu faço uma fala, tipo, negativa no sentido, assim, de trazer muitas perturbações ao refletir sobre ela, tipo, como que está a nossa saúde mental durante a pandemia, né, coisas que não tem muitas coisas positivas para falar. Mas quando eu encerro, eu gosto muito de trazer essa fala, né, que você trouxe em forma de pergunta e eu te devolvo em forma de afirmação, que com certeza a luta coletiva, a organização coletiva, né, estar com os nossos e discutir com os nossos a nossa realidade, poder pensar o nosso presente a partir da coletividade e na coletividade pensar em formas de enfrentamento para esse presente e colocar em prática, né, todas essas fases, isso é fantástico, exerce um efeito fantástico para a nossa saúde mental, né? Porque vai totalmente na contramão dessa subjetivação neoliberal que eu falei aqui, que é adoecedora, que eu falei no início da minha fala. Então, eu não me sinto tão sozinho, eu tenho perspectiva de futuro, né? Isso se eu tiver o meu presente garantido. Mas aí, quando a gente fala de uma militância, né? Infelizmente, a gente ainda hoje fala de uma militância que minimamente consegue garantir sua subsistência. Eu penso e organizo e luto por essa perspectiva, esse horizonte de futuro junto com os meus pares, né? Eu penso para fora da reprodução do meu presente de maneira automática e engessada. E isso é o que o nosso trabalho e as nossas relações dentro do neoliberalismo não permite que a gente faça. Não estou dizendo que a coletividade, as organizações são uma redoma de vidro, não é isso. Mas é que elas permitem, e aí, claro que depende da organização, depende do coletivo, depende do movimento, né? Mas quando essas organizações tendem a ser revolucionárias no sentido de pensar e lutar por uma emancipação verdadeiramente, por uma verdadeira emancipação humana, ela tende a ter efeitos, assim, fantásticos na nossa militância. Mas o contrário, dependendo, só que aí a gente deixa para outro dia, né? O contrário, quando essa organização se deteriora, quando ela cede, abre as pernas para a lógica do capital, quando ela se burocratiza, quando ela se hierarquiza de uma maneira negativa, esse adoecimento do militante também vem a galope. Mas eu acho que isso vale uma live só sobre isso, né? Sobre o adoecimento psíquico do militante ou não, né? Como preservar a saúde mental dos nossos militantes. Paulo. Eu já fui bem contemplado pela fala da Jéssica e concordo com ela que a gente precisa fazer uma live só para discutir a questão do adoecimento mental do militante, e concordo muito com ela. Bom, quero agradecer a pergunta da Ana, grande camarada nossa aí, que a gente não pode também romantizar a luta, né? Nós que somos militantes, não podemos romantizar também as organizações, porque dependendo da situação, e se a organização tiver carregada desses elementos que a Jéssica acabou de citar, pode provocar justamente o efeito contrário, né? Em vez de aliviar o sofrimento psíquico, pode potencializar isso ainda mais. Mas, sim, a organização te dá um horizonte, né? Te dá um objetivo. Isso é extremamente importante. E outra, ela faz com que você consiga, claro, nem toda organização, né? Aqui nós estamos falando de organizações marxistas, organizações comunistas, organizações revolucionárias. É desse tipo de organização que nós estamos falando. Ela faz com que você, e isso não sou eu que estou falando, né? Isso é o Lenin, você consiga superar a mera conquista das suas demandas mais imediatas. Você consegue sair da esfera econômica e ir para a política. Porque se você não é organizado, se você não consegue fazer uma leitura mais complexa, mais científica do mundo, você até se indigna com as situações do cotidiano, mas isso vai se encerrar, vai ter um fim em si mesmo. Porque aí você, então, eu tenho, minha jornada de trabalho é exaustiva, eu queria trabalhar menos e queria ganhar mais. Então então eu vou entrar na luta sindical porque eu sei que é o caminho para que eu consiga mais direitos. Tudo bem, só que você precisa pensar além disso.
pensar como que se estrutura essa sociedade, como que se dá as relações sociais de produção dessa sociedade, e aí poder também objetivar uma outra sociedade. Então, eu acredito muito que a organização, que a luta possa aliviar esse sofrimento psíquico, a partir do momento que você tem uma organização que não traga aqueles elementos que a Jéssica citou, burocratizada, hierarquizada, que cede para o capital, uma organização que não tenha isso, pode sim aliviar muito, até porque você vai ter uma luta cotidiana aí com outros camaradas, com outros companheiros, com os mesmos objetivos, inclusive com os mesmos sofrimentos. E aí provoca até, em alguns momentos, até um efeito terapêutico, né? Para que você consiga aí desabafar com o seu camarada e estar lado a lado na luta, na busca de uma sociedade melhor. Tem uma pergunta aqui do nosso camarada, né? Professor Paulo, há alguma prática pedagógica que faça sentido para os professores, contribuindo para diminuir esses problemas de saúde mental dos docentes e caminhando no sentido da transformação social? O Daniel, nosso camarada aí também, tá morando agora lá, é daqui de Rio Preto, tá morando lá em São Paulo agora, médico. Ele tá levantando essa bola aí para eu falar da pedagogia histórico-crítica. Mas se a gente entrar nesse tema aqui, é um tema que a gente precisa aprofundar muito e precisa de uma live só para isso. Como as nossas formações, né, em 2018, que nós fizemos sobre pedagogia histórico-crítica. Mas sim, e é interessante que existem determinadas práticas pedagógicas que são negligenciadas e marginalizadas dentro dos cursos de licenciatura, né? Eu mesmo, como professor, eu só fui conhecer a pedagogia histórico-crítica do professor Dermerval Saviani, a professora Lígia Martins, o professor Newton Duarte. Fui descobrir isso quando eu já estava dando aula, quando eu já tinha terminado a minha licenciatura, quando eu já tinha uns 3 anos já de sala de aula, eu fui descobrir que existem outras práticas pedagógicas, que existem outras metodologias que fazem muito mais sentido. E isso também isso é interessantíssimo, porque tem a ver com o adoecimento mental, porque a partir do momento que você percebe que existem outras vertentes pedagógicas, que existem outros métodos, isso também dá mais sentido à educação. Você percebe como aquilo faz muito mais sentido do que aquilo que te passaram, do que aquele ensino tecnicista, ou então o próprio construtivismo, que hoje é uma teoria hegemônica dentro da educação. Então, eu já participei de muitas formações, inclusive para coordenadores, falando assim, então, o aluno não gosta da sua aula, é por conta do seu jeito de dar aula, porque agora existem as metodologias ativas. Então, se você se apropriar desse método, você vai ver que a sua aula vai mudar, você vai ver que o aluno vai começar a gostar da sua matéria. E claro que está fadado ao fracasso já isso, né? Isso serve para reforçar ainda mais aquele discurso da responsabilização do professor pelo fracasso escolar. Ele vai falar, nossa, mas olha, me venderam a cartilha aqui de um método super revolucionário em sala de aula, revolucionário entre aspas, e não está dando certo, então a culpa é minha, então eu não me preparei direito, enfim. Isso é uma coisa também que precisa ser colocada, né? Não existe cartilha, não existe um passo a passo, mas existem correntes pedagógicas, existem métodos que fazem muito mais sentido do que outros, e a gente precisa entrar em contato com ele. O que me deixa irritado é que essas teorias elas são marginalizadas ou totalmente negligenciadas nas universidades, por professores assim, que têm aversão ao marxismo, que têm aversão à pedagogia russa, e nem apresentam isso para os seus alunos. Então o professor termina a sua licenciatura achando que o construtivismo é o melhor método que já foi inventado dentro da educação, não existe nada melhor, que agora só precisa aperfeiçoar ele. Então precisamos conhecer outras práticas pedagógicas, inclusive para nós militantes fazem muito mais sentido. Mas o Daniel fez essa pergunta aí para poder falar da pedagogia histórico-crítica. Mas vamos fazer uma live sobre isso, chamar outros camaradas aí e vamos fazer uma live sobre isso. É bem interessante, é um tema que a gente precisa aprofundar bastante, tem muita coisa para ser discutido. Valeu, Daniel. Solta o seu microfone aí, Alex. Agora fui eu. Alguém tem mais alguma pergunta aí? E encerrou aqui as perguntas, né? Encerraram. E aí a gente já está indo para o final da live, 1h25, né? Muito legal a interação da galera. Quem tiver mais uma pergunta aí, e aí vocês vão já fazendo as considerações finais, por favor.
Posso fazer, Jéssica? Queria agradecer o Alex por estar disponibilizando um tempo seu aí, que ele é um cara que tem aí muitas atividades e ficou aqui com a gente para fazer essa mediação e mexer nessa parte tecnológica aí que eu não domino muito e acredito que a Jéssica também não. Então, quero agradecer ao Alex, agradecer principalmente a Jéssica por ter aceitado o convite. Uma amiga aí de longa data e que eu sei da competência dela e do perfil que é o mesmo que o nosso. Então, eu tinha certeza que ela ia contribuir bastante para esse debate. Quero agradecer a todo mundo que participou e reforçar mais uma vez a importância da sindicalização, da organização, da leitura. Tem um pedagogo que não é marxista, mas é muito bom também, que é o José Libânio. O Libânio fala assim, né, eu vejo tantos educadores aí, gente com mestrado, gente com doutorado, e o cara não sabe o básico dos processos históricos das últimas décadas e das reformas empresariais que levaram ele a estar nessa situação. Então ele fica atirando para qualquer lado, ou então ele fica buscando culpados pontuais e individuais. Então o culpado é a família, é o aluno, é a gestão da escola. Então eu faço um apelo aqui para todos os educadores, para quem ainda está na graduação, para quem já é professor. Existe uma bibliografia básica aí para a gente ler, para a gente estudar, para a gente entender o que fizeram da nossa categoria e essas reformas empresariais todas que aconteceram no Brasil. Isso é um pressuposto básico para que a gente possa entender essa totalidade e ter forças para a luta. É só isso. Chegou mais uma pergunta aqui, né? Qual a perspectiva do trabalho docente no futuro? Tanto no âmbito de direito do professor na escola e tal, como no âmbito psicológico pessoal do professor. Jéssica, posso responder a primeira pergunta, que é qual a perspectiva do trabalho docente no futuro, aí você responde do âmbito psicológico? Pode ser isso? Eu vou responder bem rapidinho, e aí já passo para a Jéssica responder e fazer as considerações finais também. É muito preocupante, tá? Existem 3 profissões que estão na mira aí dessa chamada quarta revolução industrial, essa revolução 4.0, revolução da inteligência artificial, que é a profissão do médico, do advogado e do professor. Então, todo mundo fala que são 3 profissões que tendem a deixar de existir. E a história e a nossa luta vai mostrar se eles estavam certos ou não. Mas hoje já existem aplicativos de inteligência artificial que substituem o professor, inclusive numa correção de prova dissertativa. Tivemos a denúncia aí, recentemente, de uma das faculdades que estava fazendo isso. A divisão social do trabalho do professor era tão grande na universidade que ele gravava o vídeo, mas uma máquina corrigia as provas. E eram provas de questões dissertativas. A inteligência artificial lia as questões dissertativas e dava nota. Então, a gente está com a corda no pescoço. E vai ser a nossa mobilização, vai ser a luta e a própria história que vai mostrar se esses caras estavam certos ou não. Mas, segundo essas pessoas que mexem com tecnologia, eles dizem que essas 3 profissões são 3 profissões que estão em via de extinção, o professor, o advogado e o médico. Bom, vamos ver se eles estavam certos. Espero que não. Vamos dar um de Ricardo Antunes, né? Esperamos que não, mas tudo indica que sim. O que pode, de fato, mudar essa curva aí, o que pode, de fato, abrir uma janela histórica é a nossa luta, é a nossa organização, porque se continuar do jeito que está, eu não sei se eu consigo te responder, camareiro, porque eu não sei se vai dar para falar de saúde mental em um momento que o professor nem empregado vai estar, né? Quando aqueles professores que sobreviverão, eu ouvi o vice-presidente da Microsoft num congresso internacional de educação, que eu participei antes da pandemia, dizendo que agora vai depender da gente, né? Que os professores que sobreviverão serão aqueles professores mais facilmente adaptáveis, olha o darwinismo social, serão aqueles professores que darão conta da tecnologia, aqueles professores que serão mediadores, né, entre o processo de aprendizagem, né? Ele vai servir como mediador à aprendizagem do aluno. Então, despossuindo totalmente o professor dessa função de educador. Então, eu acho que caso a gente não se organize mais, né, ainda mais, muito mais, para mudar essa curva, e eu não sei se a gente vai poder falar de saúde mental, porque não vai ter nem a subsistência garantida desses professores.
E aí eu queria agradecer muito, Paulo, Alex, pelo convite, pela disponibilidade, para a gente falar desse tema tão importante. Eu nunca recuso nenhum tema para falar de saúde mental, porque eu acho que, por mais que tenha virado um tema da moda, né, tá todo mundo aí discutindo, eu vejo muita gente discutindo de maneira um pouco, não superficial, não estou dizendo no sentido arrogante, que eu tenho conhecimento, os outros não, mas assim, de superfície mesmo, de fenômeno, né? Então, é isso de transtorno, o que você faz, quais são os sintomas, procure o médico, e é isso. Mas quando, na verdade, a manutenção da nossa saúde mental, ou então a conquista da nossa saúde mental, ela perpassa por uma conquista de uma sociedade livre de exploração de classe, de opressão de gênero, livre de racismo, né, entre outras opressões históricas que a gente vem acumulando aí. Enquanto a gente não unir essa análise, essa perspectiva, a gente vai continuar patinando entre uma ampla medicalização das pessoas, dopando as pessoas e patinando em meras superfícies de momentos de prazer e não, de fato, atingindo o máximo a potencialidade da nossa expressão enquanto ser humano, assim, né? Um ser humano livre, que pode ter ócio criativo, que pode trabalhar menos para que isso aconteça, que pode viver relações mais humanas, né, de camaradagem, como dizia a Kolontai, e por aí vai. Então, agradeço muito pela oportunidade. É isso aí, mais alguma palavra para o encerramento final? A gente também queria agradecer a toda a galera aí por essa oportunidade de estar aqui, valeu a participação aí, e é isso aí, muito obrigado. Valeu, gente.